Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o William Alves, CEO da agência TechD. Eu sou a Jaqueline Cândido, estrategista da agência TechD. Está começando mais um Na Ponta do Marketing. Na Ponta do Marketing, o seu podcast de marketing, vendas e negócios. Um oferecimento Agência TechD. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho diferente, né? Mais dentro do universo aí dos negócios. Vamos falar do outro lado do marketing, mas falando de uma história, né? Na verdade, duas histórias que se relacionam. Então, o Will vai contar um pouquinho aqui de toda a trajetória dele, de quem é o Will, de como nasceu a TechD, né? Como nasceu esse lado empreendedor dele. E, Will, pra gente começar, acho que nada melhor do que você se apresentando, falando quem é o Will, como tudo começou. Sim, boa, Jaque. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui compartilhando essa mesa do podcast com você. E hoje é um assunto que eu acho que é o que eu mais conheço, né? Sim. Ou não, né? Talvez, quem saiba. Né? Contar um pouco da minha história com o pessoal, falar um pouco dos desafios que eu tive ao longo desses 10 anos liderando a agência e falar a verdade do empreendedorismo. Né? Nem que tudo são flores. Nem tudo são flores, a galera gosta de romantizar tudo aí. Então eu vou compartilhar um pouco da minha história com vocês e tenho certeza que alguém vai se identificar com algum ponto, porque é a jornada do empreendedor brasileiro. Opa, então vamos lá. Quem é o Will? Como tudo começou? Vamos lá, Jaque. Eu sou o William Alves, né, meu nome. Sou casado com a Monique, sou pai do Breno, meu filho, tem 5 anos. E sou filho do Jairo e da Marlene, tenho 2 irmãos. Minha mãe trabalhava na feira, vendia bijuteria na feira, uma barraquinha pequena, e meu pai balconista de loja de roupas e depois loja de carro. E eu fui criado no extremo leste da Zona Leste. Para quem conhece os bairros, eu fui criado no Parque das Flores, Jardim Santo André, Morro do Sabão, bem extremo leste mesmo, onde o meu maior exemplo eram os bandidos, né? Meus maiores inspirações eram bandido, porque na periferia, quem é da periferia sabe muito bem que o que você vê lá é o cara que... Primeiro, o que é sucesso para quem mora na periferia, né? Eu consegui identificar isso. Sucesso é você casar com alguém dali, comprar um carro e talvez comprar uma casa. Sim. Isso aí seria o sucesso para quem mora na periferia. Muitas vezes você não consegue ver outras coisas, né? Ver o mundo de uma outra forma, porque você... É aquilo que você vive, é a realidade, né? Você não tem outra janela, né? Você não tem outra janela. E para quem mora na periferia, você vê ali os traficantes, os caras que fazem coisa errada, que tem carro, tem dinheiro, tem o poder e tem a mulher, né? Tem as mulheres o em status. Volta. Então eles acabam sendo referência para muita gente, por isso que muita gente acaba entrando nas drogas. Inclusive, falando um pouco disso, né? Os meus melhores amigos eu perdi para as drogas, alguns morreram, outros estão presos. Inclusive o meu melhor amigo que andava comigo, meu primo, tá preso 10 anos. Sim, a gente vivia juntos. Chegou um momento da vida que eu fui por um caminho, ele foi pro outro. E tá preso até hoje. Então eu tinha tudo para dar errado, essa é a verdade. E minha família é muito humilde, né? Minha mãe trabalhava na feira e eu ajudava ela. Então a gente tinha uma rotina de toda terça e quinta, a gente levantava por volta de 3 horas da manhã, pegava o ônibus, ia lá para 25 de março, no centro de São Paulo, para comprar bijuteria, ali na ladeira Porto Geral. Um frio, né? E eu ia para ajudar ela. E a gente voltava para quinta-feira e sábado, que eram os dias que ela ia para a feira, para a gente colocar lá as bijuterias para vender. E eu lembro como se fosse hoje, né? Minha mãe vendia, o melhor dia dela, ela vendia R$50. Sim, era muito complicado. E eu sempre fui uma criança que gostei muito de futebol, gostei muito de estudar, conheci a informática. Conheci a informática de um amigo meu, olha só, a gente vai conversando aqui e vai lembrando, né? Quem me apresentou a informática foi um amigo meu, o Michel. Ele me levou numa lan house, eu lembro como se fosse hoje, pra jogar Counter-Strike e entrar no bate-papo da UOL. Famoso bate-papo da UOL. Né? E esse cara era muito amigo meu e um dia ele foi
para Minas, acho que num poço, na lagoa, não me recordo exatamente, e ele acabou morrendo afogado. Caramba. É uma história um pouco triste, assim, né? Esse podcast aqui, mas é a realidade de quem realmente veio do zero, assim, veio de baixo. Eu costumo dizer que não vim do zero, eu vim do -1. Então eu tive uma infância um pouco traumática, como vocês podem ver, mas nunca desisti, eu sempre quis ser diferente. Eu achei que ali não era pra mim. Eu sempre achei que eu podia mais. E aí minha mãe é uma pessoa que ia pra igreja, a igreja católica, e a igreja católica fechou uma parceria com uma escola de informática, no qual essa escola de informática liberou um curso gratuito, uma turma para um curso gratuito de informática, era o Windows, Word, Excel, PowerPoint. E minha mãe, por estar envolvida na igreja, conseguiu me colocar nesse curso e eu fui fazer esse curso. Aí me apaixonei pelo negócio, por informática. E peguei uma amizade muito grande com o professor, inclusive até um abraço pro Lucélio, se ele estiver me ouvindo aqui. Esse cara ensinou bastante e lá funcionava assim, era um professor e era um auxiliar, era um jovem que ficava no fundo da sala para auxiliar os alunos que tinham dúvidas sobre a matéria que o professor estava passando. E ali aquilo para mim virou um objetivo, de eu me tornar aquele auxiliar. Eu sou uma pessoa, para quem me conhece, que eu não sou... Eu só paro quando eu consigo, né? Determinado. Eu sou a pessoa do para, né? Eu vou chegar até lá, não tem outro caminho para mim. É aquilo ou é aquilo. E aí se tornou uma obsessão já, que para mim eu me tornar um auxiliar de informática. E terminei o curso e ficava todos os dias no MSN, naquela época era MSN, mandando mensagem pro Lucélio. Pô, e aí, não tem uma oportunidade e tal? Até que um dia ele falou, pô, tem uma oportunidade aqui, vou pedir pra coordenadora te ligar. E aí eu foi onde eu entrei nessa escola para ser um auxiliar com 15 anos. Pra você ter uma ideia, eu entrei com 15 e só podia ser registrado com 16. Eu tive que esperar alguns dias, que era pra eu até completar aniversário, para eu poder ser registrado e atuar. E aí ali comecei a desempenhar o papel de auxiliar, comecei a estudar cada vez mais e me destacava, porque eu nunca fui o braço curto, eu sempre quis mais. E aí quando eu me tornei auxiliar, eu já tinha um outro objetivo, que era me tornar professor. E a escola proporcionava isso. Então eu comecei a trabalhar bastante. E a escola tinha um curso de informática, que eu era auxiliar ali, e tinha um curso de web, que ensinava a fazer sites, que ensinava essa parte de Photoshop, CorelDRAW na época. Uhum. Só que poucos professores sabiam dar aula daquilo, porque era um curso novo. Então nessa novidade eu falei, opa, tem uma oportunidade aqui. Se eu quero me destacar e se eu aprender tudo sobre esse mercado, Olha o empreendedor ali, ó, já... Pode ser que eu me torne um professor de web naquela época. E comecei a estudar. Lembro como se fosse hoje, a coordenadora, eu expliquei para ela, passei isso para ela, né, que eu tinha essa vontade. Ela me deu uma apostila de HTML. Para quem não sabe, é códigos que fazem o site. E eu fiquei o final de semana inteiro copiando tudo aquilo até que eu fiz um site. Falei, porra, isso aqui é maneiro, hein, velho? E naquela época não existia CSS, nada, tudo que vocês veem hoje. Eu costumo dizer que eu peguei a época que era tudo mato, de verdade, era tudo mato. Acho que nem mato não tinha nenhum lugar. E aí eu fui desbravando. Então, comecei a aprender aquilo, e aí eu comecei a pegar algumas turminhas de HTML, porque eu conhecia muito, e aí fui crescendo. Enfim, a minha jornada como professor durou 7 anos. Que aí, depois de professor, eu fui escolhido para ser coordenador de uma escola. Então, a dona da escola montou uma outra unidade, e eu me tornei coordenador. Então ali eu já comecei a ter o espírito de liderança, eu já tinha equipe que eu gerenciava, que no caso eram os professores, e com uma idade baixa, tá? Eu tinha professor que tinha idade para ser meu pai, mas eu era coordenador dos caras, e eu tinha um papel de liderança. E depois disso, que eu me tornei coordenador dessa nova unidade, eu jogava um pouquinho também na área de vendas. Por quê? A escola tinha um processo comercial muito interessante, que quando o aluno tinha uma certa dúvida na hora de fechar, ele chamava o coordenador para conversar. Então eu ia lá para conversar, para convencer esse aluno, né? Na verdade, para mostrar para ele os benefícios do porquê ele tinha que estudar lá com a gente. E aquilo eu comecei a me apaixonar, porque aí eu comecei a trocar com o pessoal de vendas, com os gerentes e tal. Chegou um dado momento que a dona da escola falou, pô, tu tem um potencial para ser gerente. E olha que engraçado, ela falou que eu tinha um potencial para ser gerente e já ventilava nos corredores que ela poderia abrir uma terceira unidade, que eu seria
sei lá, alguma coisa dela, seria o gerente, eu seria o coordenador dessa outra unidade. Mas eu também, por eu me especializar, né, muito no que eu fazia, o coordenador geral, que a gente tinha acho que 25 unidades na época, me chamou para dar um workshop para todo mundo. Então, todo mundo, todos os professores da rede de 25 unidades, eu fui lá e dei um treinamento para eles. Então, esse lado de comunicação, né, o que eu quero dizer? De comunicação, de conversar e tal, eu me desenvolvi nessa minha experiência. E aí, de lá para cá, fiz faculdade, fui fazer... A primeira faculdade foi desenvolvimento para sistema... desenvolvimento web na Impacta, não concluí. E continuei, né? E aí, quando eu estava nessa escola, então isso já deu 7 anos ali, enquanto isso, aparecia para mim uns freelas. O famoso freelancer. Por eu ser um cara que sabia fazer site... Eu era professor, então eu sabia fazer site. Um amigo falou assim, olha, eu tenho um meu vizinho aqui, ele trabalha com redes de proteção, sabe essas telas que coloca na janela? Falou assim, cara, meu amigo aqui, ele tem essa empresa e não sei quem falou pra ele que se ele fizer um site, ele vai ter mais clientes. Alguém falou. Alguém falou pra ele. Tipo, acho que ele tinha visto alguma coisa naquele antigo Hot Frog, que hoje é como se fosse o Wix da época. E aí ele queria alguém. Eu fui lá conversar com esse cara. Falei, pô, vamos fazer. Eu conheço, fazendo HTML puro e tal. Fui lá e fiz esse projeto pro cara. Dali eu fiz aquilo. O cara gostou. E aí esse mesmo cara falou pra mim, cara, você conhece uma ferramenta chamada Google AdWords? Naquela época, Google Ads. Não, então é uma ferramenta que o Google lançou nova. Isso já que eu tô falando há mais de 10 anos atrás. 10 anos. Tá? Tô falando em 2011, 2012, mais ou menos. Acho que foi mais ou menos isso. Falei, não, ele me explicou lá, comecei a entender, fiz um anúncio pro cara no Google, o cara arrepiava, vendia muito, o telefone dele não parava de tocar. E naquela época, o custo do clique, 10 centavos, 15 centavos. É que era muito novo, né? Acho que naquela época tava nascendo a maioria, ou tava se consolidando a maioria dos canais que a gente tem hoje. Então, Facebook, Google também, tava ali, né? Sim, sim. Então, aquilo pra mim era novidade. E o resultado dele era absurdo, que eu fazia. Aí ele começou a indicar para um, indicar para outro. Quando eu fui ver, eu estava fazendo 5 sites, 5 campanhas de Google. E aí, aos poucos, como que acontece com todo mundo, o que eu ganhava com meus freelas era praticamente o que eu ganhava como coordenador da escola. Auxiliar de coordenação, que eles chamavam na época, né? Porque eles não queriam me dar o cargo. Eu falei, pô... Aí chegou o momento da escolha. Como que foi essa escolha, assim, para você? Porque, querendo ou não, eu acho que é um dos principais desafios de quem está começando a empreender, é o momento de sair do garantido, né, do fixo, para se aventurar ali, né? Não se aventurar, mas para se dedicar por completo para algo, né, seu. Sim, sim. A decisão, eu vou te dizer que foi até tranquila. Por quê? Primeiro, em questão financeira, o que eu estava ganhando com os freelas era próximo. Logicamente, eu não tinha aquela segurança. Mas o fator decisivo para eu fazer a mudança, a virada de chave, foi até onde eu posso chegar nesse lugar que eu tô aqui. E eu não via mais possibilidade. Talvez eu pudesse ser um gerente de uma unidade, talvez pudesse ser, sei lá, um sócio de uma outra unidade, mas eu não via isso como algo que eu queria para minha vida. E eu era apaixonado por fazer marketing. Apaixonado por gerar resultado para esse cliente. O cliente me ligava, ou eu ligava para ele à tarde, e aí, cara, quantos clientes, quantas ligações você teve? Pô, tive 10, fechei 5, ganhei 2, 3 mil. Eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Isso que canta, sabe? E aí eu falei, pô, vou empreender. E aí todo mundo pergunta, né? Com qual propósito? Por que você falou, beleza, você vai empreender, já deu para entender que você sabia fazer muito bem isso, mas era uma dúvida, era uma incógnita. Eu não tinha uma certeza. Eu tinha aqueles clientes, mas não sabia se eu podia pegar mais ou não. E aí, até fazendo aqui um assunto polêmico, a galera gosta de romantizar o propósito, né? O meu propósito naquela época está muito atrelado ao meu momento de vida. Foi quando eu conheci minha esposa, minha atual esposa, e o que eu ganhava ali nos dois não dava pra gente sair. Eu tinha acabado de comprar um carro pra não andar a pé, um Celta vermelho, né? Pô, aquela moto. Tava no início ainda de tudo. Tava no início de tudo.
E eu falei, pô, eu preciso de grana pra gente poder sair, comprar as coisas, então eu vou tentar, vou me arriscar a empreender para que eu possa ganhar mais dinheiro pra gente poder viajar mais. Esse era o meu propósito. Então, qual que era o meu propósito da época? Cara, meu propósito da época era ganhar dinheiro pra eu poder sair com a minha namorada. Ponto. Então a Monique começou Ela despertando ali o... porque os caras hoje, eles romantizam muito. O meu propósito é ajudar milhões de pessoas. Cara, eu sei que isso é super importante, mas dificilmente ele vai ser no primeiro momento que você vai abrir a empresa. O empreendedor brasileiro, eu vou te dizer, não tenho os dados, mas a esmagadora maioria abre o negócio pela necessidade, não é propósito. O cara tá passando fome, ele não tem estudo, ele vai pelo aquilo que ele faz muito bem, ele vai abrir um negócio. Acho que são as duas coisas se alinhando, né? Então, é a necessidade com o que você faz de melhor. E acho que daí surge um propósito, assim, do negócio em si. Acho que o propósito do empreendedor em abrir o negócio é realmente a necessidade. É o do, eu estou nesse nível e eu quero chegar num outro patamar. Exato. E o empreendedorismo é esse caminho. Né? Aí depois, quando as coisas estão mais claras e você já entende melhor esse caminho que você está trilhando, aí vem o propósito em si do negócio, né? Aí você vê a mudança muda a chave, né? Uhum. Se você falar, mudança vai ser quando você realmente conseguir alinhar o seu propósito e quando você é bem sucedido naquilo que você se propôs a fazer, você vai ter sucesso financeiro. Mas isso é uma segunda parte do negócio. A primeira, da esmagadora maioria, sem sombra de dúvida, é empreender por necessidade. Ainda mais num país como o Brasil. Se você chegar no empreendedor que está começando, está querendo montar uma ideia de negócio, tá com uma ideia de negócio agora, você pergunta para ele, cara, por que tu quer montar um negócio? Ele não vai falar, porque eu tenho interesse, aquela palavra para que o pessoal fala, de ajudar milhões de pessoas, de entregar, mudar o mundo. Porra nenhuma, desculpa, o cara vai pensar no quê? É isso que eu sei fazer, na onde eu tô aqui como funcionário não tá dando certo, eu entendo que dá pra fazer essa parada e vamos nessa. Eu quero ganhar dinheiro com isso. É isso. Então a galera gosta de romantizar muito. Não que ter um propósito seja errado. Eu acho que é super importante. Mas ele não é no primeiro momento, como acontece em muitos casos aí. Sim. E nesse processo, né, você tá contando aí como despertou essa chavinha. Hoje você é CEO da agência TechD, né? E então foi nesse processo, nessa viradinha de chave que veio a vontade, o desejo de fundar uma agência, ou isso foi... Como que nasceu a TechD? Foi justamente pela necessidade. Então eu falei, eu preciso ganhar mais dinheiro, que eu preciso sair com a minha namorada. Eu tenho um carro que eu financiei 48 vezes no nome do meu pai. Eu preciso pagar esse carro, porque senão, além de eu perder o carro, eu perco o pai. Ele ia me matar. Falei, então eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro. E qual que é o caminho que eu tenho? O caminho mais rápido, não mais fácil, é esse aqui. Que é fazer site e fazer campanha. Então vou fundar a TechD. E aí foi na onde a Monique, minha namorada na época, me ajudou a escolher. Começamos na Mateu Bay, numa sala de 16 metros quadrados, que nós alugamos lá. E eu fui e criei a TechD. As mesas todas eu comprei de segunda mão. Computadores, fui na Santa Efigênia comprar computador que já tinha sido usado. Montei tudo de segunda mão com a cara e a coragem. Eu, um telefone e vamos nessa. Como eu sabia fazer anúncio para os meus clientes, eu fiz anúncio para mim. Então aquilo ali eu já comecei, né? O digital já era para mim o que me trazia receita. E aí eu lembro como se fosse hoje já que o meu primeiro cliente foi uma empresa de brindes, que eles me pediram para fazer um projeto super complexo e tal, e eu até então achei que dava para ser feito. Comecei a fazer, entregava uma parte, a outra o cara, não é nada disso, não é nada disso. Quando eu fui ver o meu primeiro projeto, eu tive cancelamento de contrato. E o cara era advogado. Imagina, você já tratou com advogado? Um cancelamento de contrato? O cara me apertou. Eu tive que devolver o dinheiro dele, mais a multa. E um ponto super importante. Com quanto que eu comecei a TechD? Cara, onde eu arrumei dinheiro? Eu peguei minha rescisão, que era pouco. Na época tinha dado 3 mil e pouco. Falei, vou pegar esse dinheiro aqui, vou comprar as mesas, pagar umas dívidas aqui e ali, conseguir montar. Falei, com o meu seguro-desemprego, que na época era 700 e pouco, eu vou pagar o aluguel,
que é 650, ou seja, vai me sobrar 100. Então eu preciso vender. Precisa dar certo. Preciso fazer essa porra acontecer, que senão eu tô ferrado. Senão eu vou ficar e o carro pra pagar e tal. E aí, voltando, eu perdi esse primeiro cliente. Então tinha tudo pra dar errado. Fiquei chateado, falei, vou desistir. Lembro que até pra pagar essa multa tive que pegar uma parte do meu seguro-desemprego pra poder pagar esse cara. Enfim, não desisti. Falei, não, acho que isso faz parte. Tem uma frase muito famosa, não sei de quem é, mas vocês devem saber, que é: pedras no caminho, guardo todas, um dia eu vou construir meu castelo. Eu tinha aquilo comigo e continuei avançando. E aí fui pegando um cliente aqui, outro cliente ali, mas ainda não dava para eu sobreviver. Meu carro começou a atrasar, 3 parcelinhas do carro atrasada, cobrança pressionando, falando que ia tomar o carro, aí PVA, tudo aquilo atrasado. E aí, pô, quem bancava todas as nossas saídas era minha namorada e eu insistindo naquele negócio. E aí peguei um cliente melhor aqui, outro cliente ali, sempre buscando um bom trabalho, e as coisas começaram a mudar. Então trouxe um funcionário, na época eu trouxe o Carlos, depois eu trouxe o Daniel, que está com a gente até hoje. O Daniel foi meu aluno e até hoje está aqui o nosso diretor de arte. Algo interessante, né, que eu ia pontuar enquanto você estava contando ali sua trajetória, a educação, ela mudou sua vida 2 vezes, né? Então, primeiro ela te tirou de um ambiente, né, que era propício para você ir para um outro caminho, e depois a educação, ela te dá um leque de oportunidades, né? Então, eu acho que a chave, né, de tudo começa na educação. Sim. Foi perfeita a sua colocação, Jaque. A educação foi quem fez eu mudar. E é o que eu acredito. Os governantes também, época de eleição aí, eu não vejo ninguém fazendo proposta boa de educação. É mais do mesmo, sabe? Então a educação mudou a minha vida em 2 momentos. Na verdade, em 3, eu vou falar um terceiro momento. E ela vai continuar a mudar a minha vida sempre que eu for buscar mais conhecimento, sempre que eu for atrás da educação, a educação vai me devolver. E é o que eu entendo que para o nosso país, além do empreendedorismo, a educação é a chave para o negócio. Sim. Então, voltando a falar ali, então a TechD, consegui criar a TechD nesse momento, começamos a ter o primeiro, o segundo funcionário, e aí começamos a crescer aos poucos. E aí depois de 2 anos mudamos para um escritório um pouco maior, e aí a gente começou a ter mais funcionários, aí já vem um outro desafio, que é fazer a gestão dessa galera. Até então você era especializado ali tecnicamente para você desenvolver, né? Produzir. Sim. E a questão do gerir pessoas, né? Cara, que é uma outra parte, às vezes mais difícil. Sim, eu tinha uma certa experiência, porque eu já era coordenador e gerenciava professores na minha época como coordenador de escola. Mas são perfis diferentes. E é complicado você gerenciar isso. Tive funcionário que, era para entrar 8 horas, o cara chegava 1h da tarde. E era o único que fazia um determinado serviço. Se eu mando aquele cara embora, o risco de eu perder um cliente ou 2 que representava muito o faturamento era grande. Então, só soco na cara. Acho que o Thales Gomes fala isso, né? Que prender é tomar soco na boca todos os dias. E realmente era. E aí você, além de gestão de funcionários, você tinha clientes que te sugavam muito e te pagavam pouco. Nesse período que eu tava nesse crescimento, engordei muito, ganhei muito peso. Cheguei a pesar 100 quilos. Então, só pra você ter uma ideia, hoje eu tenho 74 quilos, mas 25 quilos a mais. Estresse, ansiedade, né? Ansiedade. E assim, não ganhava dinheiro. Não ganhava. E aí a gente continuou evoluindo. Então eu ganhava assim, salário e tal, mas não era uma coisa que você... o cara tá rico. Pra quem tá de fora, pros parentes, acha que você tá rico, tá milionário. Ninguém sabia que ali eu tava investindo no meu negócio. E aí, depois de 2 anos, ali com em torno de 3 anos de empresa, 4 anos de empresa, a gente mudou para um terceiro escritório, um pouco mais perto e tal. Crescemos equipe. E aí a gente começou a pegar umas contas maiores, eu já comecei a ter um nome no mercado, já comecei a ficar um pouco mais famoso, os resultados eram muito grandes, né? Então a indicação começou a ser um canal muito forte, mesmo que a gente não dependa de indicação, mas ele trazia muita gente por conta dos resultados que a gente gerava.
E aí, a segunda fase do nosso negócio foi quando a gente mudou, eu trouxe a Monique para trabalhar com a gente. Então, até então ela não trabalhava, ela trabalhava na iniciativa privada, trabalhava numa grande multinacional e ela não trabalhava. Então, a gente não falava a mesma língua. Então, se você que está ouvindo tem a esposa ou a namorada que reclama de você, que, pô, você só pensa no negócio e tal, cara, isso é muito comum porque ela não está dentro do negócio. Eu acho que o primeiro ponto aí, né, Will, que vai, acho que um aprendizado aí com o Will, você que vai empreender, escolha bem o seu parceiro, né? Sem dúvida. Porque ou te estimula a subir ou te coloca para baixo. Exato. Se não tiver com propósito alinhado, dificilmente você vai conseguir, Jaque. Porque e muitas vezes isso em uma conversa você resolve. Então senta com seu parceiro e fala assim, olha, se você tá sozinho, por exemplo, e esse parceiro não tá indo com você, tá em outro lugar, por exemplo, tá na iniciativa privada, tá fazendo outras coisas, deixa muito claro. Eu acho que alinhamento de expectativas, né? É um alinhamento, exato. Olha, eu faço isso por isso, isso e isso, e esse é o resultado que eu espero. De você, eu preciso que você me apoie disso, disso, disso. Então vai ter dias que a gente não vai sair, vai ter final de semana que a gente não vai viajar, vai ter mês talvez que eu esteja sem dinheiro e você vai ter que me ajudar, ou a gente não vai sair, enfim, tem que fazer esse alinhamento. Mas quando tem os dois juntos, aí não tem pra ninguém. Se tá todo mundo, se os dois estão no mesmo propósito, e se possível trabalhando juntos, já era, aí o negócio dá certo. Que aí foi a virada de chave da empresa. Foi aí que a gente passou de 5 funcionários para 22 em menos de um ano. Por quê? Foi quando ela veio, ela trouxe a experiência que ela tinha de gestão. Então, isso também é um ponto super importante. Você é empreendedor, você não tem que saber tudo, cara. Tá certo se você não é bom em finanças, se você talvez não é bom em gestão de equipe, mas você é bom em vendas. Tu tem que ser bom naquilo que você gosta. Então, quando eu trouxe ela para o negócio, a gente começou a ter a virada de chave. Porque eu estava alinhado em casa e estava alinhado na empresa. O propósito era um só. Show. Então ali foi, se a gente falar qual foi a virada de chave, foi quando eu trouxe a minha esposa, aí já era minha esposa, a gente tinha casado, meu filho já tinha nascido, para dentro do negócio. Passamos vários, mas também não foi assim, Mil maravilhas. Não foi. Legal. Já entrando nesse assunto, ser pai, ser empreendedor, ser marido não é uma tarefa fácil e que esse contexto por si só ali já, né, vem acompanhado de muita coisa, né? Então, quais foram os principais desafios assim dessa época, pensando no seu momento como empreendedor, né, desbravando tudo, conciliando também com os desafios que chegam com o filho, com o casamento? É muito legal já que esse ponto, porque a vida não para, né? Quando a gente está empreendendo, a nossa vida pessoal continua a evoluir a todo momento. Então, e aconteceu tudo ao mesmo tempo. Meu filho, eu casei, mudei de casa, mudei o escritório da TechD, meu filho nasceu, tudo num período de 1 ano. Então os desafios são muito grandes. Mas quando meu filho nasceu, a minha motivação foi maior. Porque eu tinha comigo uma grande responsabilidade, que era, olha, agora eu tenho uma pessoa que depende 100% de mim, neste momento e até a vida adulta. Então eu preciso ser uma pessoa melhor e eu preciso me desenvolver mais para que eu garanta uma boa vida para o meu filho. Então, com a vinda dele, sem dúvidas, aumentou muito mais a minha motivação. E se eu fizer uma análise, é bem provável que nesse período do nascimento dele, foi do nascimento até os primeiros meses, foi o período que a gente mais desenvolveu. Porque o gás, né? É o combustível ali. Era um combustível forçado, vamos dizer, né? Sim. Falando também sobre desafios, a gente teve uma pandemia, né? Há pouco tempo ali, que começou 2 anos atrás, né? Isso foi um baque para o mercado, para o mundo como um todo, onde a gente viu muitos negócios, infelizmente, fechando as portas, muita gente desesperada, né, sem saber o que fazer com os seus negócios. Como foi para você passar por essa fase? Olha, o marketing digital, que é o principal serviço que a gente tem aqui, ele cresceu muito,
mas ele não cresceu no primeiro dia de pandemia. Tipo, vai fechar tudo, vamos pro marketing digital. Não, era outra história. Eu lembro como se fosse hoje, dia 18 de março, foi o primeiro dia que a gente decretou home office, a gente sentou aqui, eu e a Monique, falamos, listamos os clientes que tinham possibilidade de cancelamento. Triste, né? E o cancelamento não é nem por conta de não vai precisar mais do serviço. É pelo medo, pelo desconhecido que esse nosso cliente tinha. Ele tinha medo do desconhecido. Porque ele não sabia se a pandemia ia durar um mês ou ia durar um ano, ou se ela nunca fosse passar. E naquele momento, assim como muita gente que está nos ouvindo hoje, o primeiro passo era recuar e guardar dinheiro, fazer uma reserva. Por quê? Você não sabe o que vai acontecer. Você precisava garantir e garantir quem estava em volta. Então, com isso, a gente teve muito cancelamento. E aí, quando o mercado começou a mostrar que não ia voltar tão cedo e as empresas começaram a migrar para o digital de forma forçada, aí a gente começou a crescer. Ou seja, a gente teve que recuar, perdemos muita gente por conta dos clientes que cancelaram. Então, a gente teve que demitir, tirar alguns funcionários, reduzir a máquina, porque a gente também não sabia o que vinha pela frente. Só que, em contrapartida, eu comecei a adquirir novos clientes. Então a gente reduziu a equipe como tinha que reduzir. Na medida que a gente foi crescendo de novo, a gente foi trazendo a galera. Então, nesse período de pandemia, a gente cresceu muito. Então a gente tinha 20, chegou a quase 30 funcionários. Teve de 20 a gente foi para 15, depois foi para 30, quase dobrou. E aí a gente começou a atender os clientes maiores. Então, por exemplo, o Orolux, que é líder no mercado de iluminação. Então a gente faz um baita trabalho com eles hoje lá na parte de iluminação e na parte do solar. Então eles são um dos maiores distribuidores de solar do Brasil, que a gente faz todo o marketing, a gente impulsiona isso, a gente entrega os melhores produtos da Orolux para os consumidores, então a gente é responsável por isso. A gente começou a atuar com grandes contas, como por exemplo, a gente tem uma parceria com uma agência que atende Mastercard, TIM, Itaú, né? Então a gente presta serviço para essa agência que atende essas grandes contas, ou seja, tem funcionário nosso atuando nessas grandes contas. O próprio Tom daquela empresa da Stone. Então, várias grandes contas começaram a procurar a gente por conta da nossa experiência e por tudo que a gente tinha entregue para o mercado. Então, hoje a TechD, nesse exato momento que a gente está conversando, tem quase 30 funcionários. E uma equipe muito bem estruturada. A gente está no espaço hoje, em vista daquele que começou de 16 metros, quase 10 vezes maior. Equipe, pessoas inteligentes, pessoas capazes de fazer o negócio acontecer. E acho que é a sua pergunta aí, né? Aonde que a gente quer chegar, né? Exatamente. Leu minha mente agora. Eu quero saber onde é que a TechD vai. Porque eu acredito que, como empreendedor, é uma realização ter chegado até aqui. Principalmente, como a gente falou agora, passando de uma pandemia onde, infelizmente, muitos negócios fecharam, né? Então, ter passado por todo esse processo, mas aqui não é o fim, né? Sim. Não é aonde você quer fincar ali a estaca. Muito pelo contrário, eu imagino. Então, para onde a TechD vai? Sim, ótima pergunta. Primeiro, a gente sai do zero para uma empresa avaliada em centenas de milhões de reais, que é o que a gente é avaliado hoje. E aonde a gente quer chegar? O que a gente faz hoje, aonde a gente está hoje, não é 1% de onde a gente quer chegar. Então, o nosso objetivo, todos os dias, meta de curto e longo prazo, curto prazo, a gente atender os melhores de cada segmento para entregar os melhores produtos para os consumidores. Porque o nosso papel, Jaque, aí agora a gente está falando de propósito. Num segundo momento, não é aquele propósito inicial. O marketing ele é capaz de impulsionar bons produtos e fazer esses bons produtos chegar na mão do consumidor. Talvez produtos que mudem a vida, que salvem a vida das pessoas. Então, o nosso papel como marketing, agora de propósito, é levar o máximo dos melhores produtos que tem no mercado para as pessoas. Então, a gente está buscando hoje as grandes contas, as maiores empresas. Obviamente, a gente tem empresas menores também que a gente consegue atender bem. Mas o nosso papel daqui 5 anos, a gente está entre as top 5 agências do Brasil. Opa. E estaremos lá. Estaremos lá. Tá? Então, o que vai dizer se a gente chegou lá ou não?
grandes contas, reconhecimento de bons trabalhos de marketing e, acima de tudo, geração de emprego. A equipe hoje tem 30, a nossa meta para 5 anos é estar com pelo menos 200 funcionários aqui dentro, gerando emprego, fazendo esse Brasil funcionar e esse Brasil que dá certo. Sim, exatamente. Bom, acho que você contou aí deu um resumo, né, dessa história da TechD. E acho que fica uma inspiração para quem quer empreender, quem quer entrar nesse universo. Acredito que você empreendedor aí que nos ouve, que nos assiste, deve ter ali entendido muitas coisas, né? Tem essa experiência. Tem se conectado de alguma forma, né? Se conectou de alguma forma. O Jonathan quase chorou aqui, o nosso produtor. Nosso produtor tá aqui em lágrimas. Mas uma dica, Will, algo que você carregou assim durante todo esse tempo e que você diria para quem tá começando, para quem tá nessa jornada também. Olha, Jaque, resiliência é a palavra que resume. Talvez o seu próximo passo, talvez o seu sucesso está no seu próximo passo. Eu vejo muita gente desistir e se ela fizesse um pouquinho a mais, ela teria chegado aonde ela esperava. Então, para mim, toda vez que eu penso em desistir, eu falo assim, e se eu fizer um pouco a mais? Será que não vai chegar onde eu quero? E sempre aconteceu. Outra coisa, não adianta você achar que você é o homem de ferro, que você é sem sentimento e que você não vai estar no dia ruim. Você vai estar em dias ruins você trabalhando para você ou você trabalhando para qualquer outra pessoa. A diferença, quando você está trabalhando para você, é que você está construindo o seu sonho. Você está trabalhando nos seus sonhos. E é muito legal que na medida com que você cresce, você começa a ajudar o sonho das demais pessoas que estão ao seu redor. Então, se você está começando a empreender ou já está na jornada, seja resiliente. Desafios você vai ter trabalhando como empregado ou como dono do próprio negócio. Agora, o que cabe você é escolher se você quer fazer o seu futuro, você ter o controle do seu futuro, ou você trabalhar para o futuro viver o sonho dos outro, outros. né? E quando você vive o seu, você vai mudar a vida de todo mundo que está perto de você. Aí entra o propósito, né? Sim. Aí o propósito fica maior que você. Não é mais Sim. somente seu sonho, mas envolve outras pessoas. Beleza? Beleza. Bom, gente, chegamos ao final de mais um podcast, mais um episódio, né? Will, muito obrigada por compartilhar essa história linda com a gente. Espero que você aí tenha se identificado também, tenha tido muitos insights, né? Pegado ali essas dicas. E quem tá nessa jornada, não desista, como o Will falou. Às vezes o seu sucesso pode estar no próximo passo, né? E nos acompanhe aí para receber mais dicas de negócios, de vendas, de marketing. E a gente vai estar aqui para trazer esses conteúdos para vocês. Jaque, muito obrigado por conduzir muito bem esse podcast. Estou até emocionado aqui por uma história. Às vezes a gente não sabe, né, o quão a nossa história é importante, né? As minhas cicatrizes, é super importante eu ter orgulho das minhas cicatrizes, né? E você conduziu super bem isso e agradeço você também que está ouvindo, que está nos assistindo. Valeu! Um oferecimento Agência TechD. Alavanque suas vendas com a maior agência de performance do Brasil. Esse foi mais um Na Ponta do Marketing. Episódios novos toda segunda às 9 da manhã nas plataformas digitais e em vídeo no nosso canal do YouTube.